Pessoal, tudo bem com você? Olha só, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha a ser trazido para a luz. Então, quem vive no mundo das trevas, ele não sabe como se planta e como se colhe, e por isso ele não crê na palavra. Mas ele não sabe como Deus revela a palavra para as pessoas que são desobedientes, que já têm o coração corrompido, que já usa o sentimento dobre para conseguir aquilo que eles querem. Eles não sabem como funciona. Então eu vou explicar aqui para você alguns segredos espirituais para que você entenda em uma base do que Deus explica como é plantado uma base maligna em uma família, em uma casa, que algumas pessoas que são apenas religiosas, elas não têm a revelação da palavra. O sentimento disfuncional, como funciona isso? Então, quem é espírita, que trabalha na feitiçaria, na macumbaria, geralmente eles fazem umas limpezas espirituais, né? E ele se cobre espiritualmente, dizendo ele porque ele trabalha com mandinga, com o trabalho de feitiçaria, então ele se protege dos espíritos para que o trabalho não volte contra ele. Exemplos para que você entenda. Para que aquela pessoa que seja atingida debaixo da macumba, ela não mande o trabalho de volta. Se caso ela vê que está sendo atacada espiritualmente, ela mande o trabalho de volta. Então ele se protege com banhos de ervas, né, com oferendas, para que se a pessoa descubra lá, aquele trabalho não volte para cima deles. Ele acredita nesse misticismo, essa crença enganosa, né? Então ele se protege espiritualmente por trabalhar espiritualmente para alguém. Então quando ele vai mandar um feitiço para casa de alguém, ele se blinda espiritualmente. Eles fazem rituais, eles não têm sexo, eles praticam um jejum, eles estudam muito sobre astros, pedras, essas crenças, porque ele não sabe sobre a verdadeira espiritualidade do que Jesus veio ensinar na Terra. Então eles vão acreditando na visão deles. Mas quando Deus explica que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha a ser trazido para a luz, existe uma base de verdade para que as pessoas que querem crer, ela aprenda pela visão. Quando Deus abre os olhos espirituais de uma pessoa. Isso só acontece quando Jesus ele entra na vida de alguém, quando você deixa Jesus entrar na sua vida e ele te arranca as suas iniquidades, trata o seu emocional e passa a lhe ensinar como funciona a palavra. Como é plantado a palavra. Então, Jesus ensinou que a palavra é uma semente. A palavra de Deus, ela é uma semente. Então, Deus explica sobre a semeadura da palavra. Que é isso que eu vou explicar aqui para você. Como é plantada, como é a semeadura. Então, quem não entende diz se faz aqui, se paga aqui. Mas ele não sabe como se planta nem como se colhe. Então, quem planta desunião, quem planta discórdia, quem planta de forma errada, ele já vive de forma errada. E por isso ele vive simplesmente criticando, julgando, falando mal e se vitimizando. Porque essa é a prática natural dele. Ele quer aprender apenas pela visão. Então, ele não sabe como se planta e como se colhe. Que eu vou explicar para você uma base profunda do espiritual, do que Deus ensina para você, como essa plantação, através da palavra. Você sabendo ou não, você vive a palavra. Então, quem explicou para você que apenas aceitar Jesus e frequentar uma religião, uma igreja, vai para o céu, lhe ensinou de forma errada. Porque o céu não é para os religiosos. Por prova, os religiosos mataram Jesus. O céu não é para os religiosos, que já critica a palavra, critica as coisas boas de Deus, fala mal de todo mundo, julga todo mundo,
Ele joga um jugo em cima das pessoas que nem mesmo ele cumpre, porque ele desconhece sobre o espiritual. Os religiosos são assim. Então Jesus, ele veio explicar para você que o céu não é para os religiosos. Eles vivem enganados já na própria religião. O céu não é para os religiosos. Eles não sabem como funcionam as leis dos céus, as leis do mundo espiritual. E por isso ele não sabe que ele já vive, eles já são condenados. Então ele já vive a plantação errada que ele planta. Só que ele ignora. Ele ignora a palavra, ele ignora o que está vendo, ele diz que sabe, ele julga pelo sentimento dele, pelo conhecimento dele, ele faz tudo errado. Então ele não sabe como se planta e como se colhe. Que é o que eu vou explicar aqui para você, uma base, uns 3 exemplos dessa semeadura de que Jesus estava explicando, que é a parábola do semeador. Como é essa semeadura, para que você entenda na prática como é simples. Então Jesus disse, para aqueles que eu revelo a palavra, é simples, é fácil. Mas para aqueles que eu não revelo a palavra, ele já vive a palavra, é condenado pela palavra, mas ele apenas fala mal e se vitimiza. Ele não é convencido da visão. Ele não sabe a razão, então ele só justifica. Que é Deus que quer assim, que ele busca Deus, que ele crê em Deus, mas ele simplesmente, ele dá razão aos próprios sentimentos. E por isso ele não sabe por que vive ganhando e perdendo. Ou porque vive adoecendo, ou alguma coisa parecida na vida dele. Mas aquele que planta desunião, ele colhe a desunião. Toda pessoa que tem um coração corrompido, ela já vive na disfunção sentimental. E ela não pega a disfunção sentimental. Então, quem vem, de uma disfunção familiar, que busca Deus, Deus rapidamente, ele ajuda aquela pessoa. Porque a pessoa quer entender, Não é religioso, a pessoa quer entender o que é que está vivendo. Por que o tempo todo eu tenho que estar numa batalha? Por que é que a minha família está sempre contra mim? A pessoa quer entender isso. Porque se fala tanto de amor, mas não se vive o amor. As pessoas são muito hipócritas, porque elas não se questionam. Então, elas vão buscando de fora para dentro. Então, ela nunca vai entender. O religioso, ele não acredita nem em céu, nem em inferno. Ele acredita no que vê. Então, ele desconhece sobre a alma e sobre o espírito. E por isso, ele não entende que o céu é para quem vive a palavra. Não é para quem fala na palavra. Não é apenas para aquele que fala a palavra de Deus. Ele só fala, mas ele não vive a palavra. Ele não cumpre a palavra. Ele fala por falar. Então ele não sabe como é a disfunção sentimental. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Em Lucas 8:5, Deus explica que a parábola do semeador. E um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto ao caminho. Isso é um caminho que eu vou lhe dar aqui para você. Um caminho mais verdadeiro e mais sincero sobre a palavra de Deus que os religiosos ele não têm. E foi pisada, e as aves do céu a semearam. E a outro caiu sob pedra e nascida. Secou-se, pois que não tinha umidade. Quando uma pessoa ela não tem umidade para a palavra de Deus, mesmo Deus falando, olha como Deus ensina aqui. E outra caiu em espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um, dizendo, estas coisas clamará. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? A Jesus, E ele disse, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra. A semente é a palavra.
Então, quem vai para o céu é quem vive a palavra e não fala a palavra. Ele só fala a palavra de Deus, mas ele não vive a palavra. Ele não sabe como funciona, por isso que ele não sabe o que é amor, o que é empatia, o que é gratidão, o que é o perdão. Ele não sabe nada a respeito de Deus, ele quer aprender pela visão. Então Deus explica aqui. Não entendam. Esta é, pois, a parábola da semente, né? A semente é a palavra. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem, mas o diabo o tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, mesmo crendo. Deus está explicando aqui. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E por um tempo da tentação se desviam da palavra. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouvirão e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Eles não creem na palavra. Os religiosos não crê na palavra. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto, um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-na num velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesto, nem escondida que não haja de saber se a vir para a luz. Vende, pois, como ouves. Veja bem como você ouve. Jesus estava ensinando aqui. Porque senão, quando uma pessoa ela tem uma mal comunicação, quando você vê uma mal comunicação em uma casa, uma pessoa que vive um reino dividido, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você quer uma coisa, a pessoa quer outra. Ela não consegue lidar bem com as pessoas. Uma disfunção sentimental acontece dessa maneira. Vê depois como ouves, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até aquilo que parece ter, lhe será tirado. Então Jesus aqui, ele deu a fonte de como é feito essa semeadura para você que você entenda que não é sobre a religião. A religião é apenas um caminho. Então Jesus estava ensinando, eu lhe dou pela parábola e lhe revelo a parábola. Mas para aqueles que vivem no caminho, a parábola é revelada. Mas para aqueles que vivem fora do caminho, nem ouvindo ele crê, nem vendo ele acredita. Ele está justificando. Por quê? Porque ele é guiado pela emoção dele. Porque ele é gerado pelo sentimento dele. Então ele nunca vai concordar com a palavra. Ele nunca vai ser... Essas pessoas que é apenas religiosas, elas vivem a palavra, mas ela está justificando, porque ela não sabe como funciona. Então, umas 3 bases que eu vou tentar dar para você entenda essa semeadura do que Jesus estava explicando aqui. Eu gosto de ensinar, eu faço uma leitura bíblica para minha filha e gosto de ensinar as coisas a ela, né, sobre a lei do retorno, como funciona a palavra de Deus, sobre a religião, sobre a mentira. Eu passo a ensinar muito a ela essas coisas. E essa semana eu explicando a ela, a gente lendo a Bíblia, então eu disse a ela que quando o pai dela arrumasse uma namorada, ela tinha que tratar bem, ela tinha que fazer amizade com a namorada do pai dela. E ela olhou para mim e disse assim, mas o meu pai não quer mais namorar com ninguém. Meu pai não quer. Ela falou, né? Eu sei que ele quer.
Só que como ele já quebrou muita cara em relacionamento, vive em problema de geração, nunca liberou o perdão, não sabe nada sobre Deus, ele sabe sobre religião, aceitou Jesus, mas não quer saber nada. Então ela disse assim: o meu pai não quer mais ninguém. A minha filha tem apenas 9 anos, mas ela tem uma mentalidade já como uma adolescentezinha, sabe? É bem desenrolada. Então, conversando com ela, eu disse: quando seu pai arrumar uma namorada, minha filha, você trate bem. Trate bem a namorada do seu pai precisa conhecer uma pessoa para ser feliz. Ela disse: ele não quer mais ninguém, mãe. Eu disse: isso não é bom para ele, minha filha. Isso não é bom para ele. Ele é bom que ele tenha uma pessoa para a velhice dele. E aí, quando ela começou a justificar para mim, isso não é bom por quê? Quando eu crescer, eu cuido do meu pai. Ela falou para mim. E eu disse: não é bem assim como você está pensando a vida. Você tem que tratar bem a namorada que seu pai arrumar. A partir de hoje, você tem que entender como funciona as leis de Deus. Porque a última namorada que o pai dela teve, ela não gostava da minha filha, né? O namoro terminou mais por conta disso. Ela implicava com a minha filha e por ele ter percebido, o namoro desandou e a menina era uma barreira no namoro deles e o pai deu mais preferência à filha e outras coisas mais, que é muita coisa, não é um motivo só. Eu querendo dar uma base de ensino para ela, ela veio com essa história, né, que a namorada dele não gostava dela e ele descobriu e agora ele não quer mais namorada, e eu fui explicar para ela como funcionava. Aí eu disse assim: olha, filha, o seu pai um dia ele viveu isso. O seu pai um dia ele implicou com o meu filho. Ele foi um dos pivôs de uma desunião familiar na minha casa. E veja como seu pai viveu a mesma história. A namorada do seu pai não gostava de você e o namoro não deu fruto, não vingou. Aí ela olhou assim pra mim com 9 anos e disse assim: e o que é que eu tenho a ver com isso se eu não era nem nascida? Ela falou pra mim: eu não era nem nascida, mãe. O que é que eu tenho a ver com isso? Porque a namorada dele não gostava de mim, porque o meu pai não gostava do meu irmão. O que é que tem a ver? Aí eu expliquei isso para ela, que é essa base dessa parábola da semeadura. Não importa se você sabe ou não, se você crê ou não, se você era nascida ou não. Essa é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ela não era nascida, mas a lei estava lá. Então, se ele foi a desunião familiar na minha casa, ele plantou, ele vai colher a desunião. Então, tudo aquilo que ele praticou, ele vai viver a prática, mas ele não vai ter a visão, porque ele não é convencido. Então, o que é que ele vai fazer? A pessoa vai condenar o outro, justificar o que está vivendo e simplesmente ela não vai conseguir consertar a vida dela. É isso que Deus explica. Então, geralmente, você vai perceber que pessoas que não entendem sobre a palavra, se você vive numa casa, que você, por exemplo, você mora, é um casal, mas que seu marido tem filhos com outra mulher, ou você tem filhos com outro homem, né? Então, quer dizer, se você não gosta, se você tem ressentimento, se você tem mágoa no coração por algum problema que você já passou na vida e você não convive bem ou não gosta dos filhos do seu marido, provavelmente os filhos que você tem não vai gostar do seu marido. Essa é a plantação que Deus explica. Tudo aquilo que você plantar, certamente você colherá, mas a pessoa não é convencida da plantação. Por isso eu estou contando isso a você, porque a minha filha já presenciou e não sabe do fundamento da história. Ela não tem o fundamento da palavra. Eu já tive a revelação da palavra. Então eu sei como funciona. Então Deus só ensina a quem ele arranca as iniquidades. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem as iniquidades arrancadas, ela está justificando o que ela está vendo, porque ela não está entendendo como ela está vendo. Então, quer dizer, a pessoa sabe que não gosta do filho do marido, mas ela não entende por que é que os seus filhos não gostam do marido dela. Ela não vai ser convencida como funciona essa plantação.
Então a plantação, na verdade, do que Deus explica, começa numa disfunção sentimental. Então tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Mas ele não sabe como é a colheita. Então ele dá vazão à colheita. Entende? Então eu ensino essa prática, a minha filha, na prática, para que ela tenha uma base do que é o ensino da verdade do que Deus explica. Que nem é sobre misticismo, nem é sobre religião, nem é sobre essa crença místicas que as pessoas acreditam por buscar uma religião. Ela crê no espírito, mas ela não sabe como funciona a espiritualidade. Então, uma pessoa que ela causa divisão, facção e desunião com a palavra, ela já vive isso dentro da casa dela. Por isso ela acha natural falar mal, mas ela não sabe que ela vive mal. Por isso ela gosta do mundo, mas ela não gosta do seio familiar da casa dela. Ela fecha os olhos, ela vive no automático, ela não está vendo a plantação da vida dela. Entende como é que funciona? Então é incrível uma criança com 9 anos dizer isso para você: mãe, mas eu não era nem nascida. Porque o meu pai não gostava do meu irmão e os dois não se davam bem e a namorada do meu pai não gostava de mim por conta disso. Quer dizer, ela não acredita que é assim. Uma pessoa que ela plantou a desunião, ela vai colher a desunião. Então ou ela vive a desunião familiar de uma casa para outra, ou ela semeia a discórdia e a desunião familiar. E ela já vive, mas ela não sabe o que ela está vivendo, porque provavelmente já é um problema de geração. Então, todas as pessoas que eu conheci, um exemplo, que casou com um homem, morou com um homem, mas ela não impulsionava o homem a ser um bom pai. Pagar pensão. Ela estava sempre puxando sardinha só pro saco dela. Tudo que o homem vai fazer, ela tá tirando de tempo, porque ele não pensa em mim, só pensa nos filhos, porque existe essa base. Então, quando você percebe que Deus diz assim, que o homem ele tem que botar a mulher em primeiro plano, em primeiro lugar, mas você tem que entender sobre isso do que Deus explica, porque por exemplo, eu não posso influenciar o meu marido a ele viver só para mim. Eu sou a esposa, eu sou a mulher e incentivar o meu marido a abandonar os filhos. Porque aí eu não estou pensando no próximo. Eu estou plantando a desunião, a disfunção familiar. Então, se eu estou plantando, eu vou colher. E eu não sei como é a plantação nem a colheita. E é por isso que as pessoas não sabem. Então, é mais fácil ela crer no misticismo. Mas ela não sabe que se o coração dela é inflamado, se ela já passou por traições, por frustrações, por percas, se ela já tomou o marido de alguém, alguma coisa que ela vive ali numa disfunção sentimental, ela já vive numa disfunção familiar. E ela não quer saber a razão. Então, por isso eu estou lhe explicando essa base, para que você entenda. Então, para minha filha não tem lógica nenhuma. Porque o que foi que ela disse para mim? Mãe, mas eu não era nem nascida. Claro que para minha filha não tem lógica. A lógica tinha que ser para o pai. Porque Deus explica, não há nada que venha a ser revelado, que não venha a ser trazido para a luz. Não há nada que eu não manifeste. Quer dizer, seria a obrigação dele questionar a situação. Porque ele já sabe do que ele viveu. Então Deus manifesta, mas a pessoa ignora. Porque não vem para a memória, ela já vive fugindo dos sentimentos, das frustrações, da perca. Ela ignora, mas não era para a pessoa ignorar. Quer dizer, um dia eu impliquei com o filho de uma mulher, um dia eu plantei a discórdia, onde a pessoa não tem a visão, ele acredita que é o outro que planta com ele, é o filho que não gosta dele, mas agora ele está colhendo de outra forma. Em outra situação, é outra visão totalmente diferente. Por que não vem para a memória? Porque a pessoa não é convencida da visão. Porque Deus diz que ele não vive no caminho. Entende o que Deus está explicando? Se a pessoa ela já não vive no caminho de Deus, ela não tem fruto, a palavra não tem fruto. Então, como não tem fruto, o que ela plantou e semeou também não vai ter significado nenhum para ela. Não tem significado nenhum para ela. Aquela desunião familiar que ela vive, para ela é natural. Aquela discórdia para ela é natural.
Tudo para ela não tem sentido, tudo para ela é normal, porque ela não sabe como ela se planta. Então a maioria das pessoas que você vê que elas falam mal de todo mundo na rua, ela não se dá bem com ninguém da família. Ela tá o tempo todo falando mal, murmurando e se vitimizando e lidando com as pessoas da rua, vivendo de fuga, porque ela não sabe como se planta. Outra plantação, para que você tenha a ideia errada. Uma pessoa que ela vive sugando outra financeiramente, provavelmente ela vai ser roubada pelos próprios filhos. Ela já vive mentindo, escondendo o dinheiro, sugando, usufruindo do que é dos outros, do que é alheio, o tempo todo se vitimizando para ter vantagem. Como é que ela vai ter a visão quando ela for roubada? A visão de vítima e não de vilão, porque ele não sabe como se planta, como é essa plantação. Então toda pessoa que ela vive por interesse próprio, que ela não tem amor ao próximo, que ela não tem empatia, que ela não busca a Deus, ela nunca vai entender que plantação é essa, porque ela vive por ela. Ela só pensa nela o tempo todo. Então ela não consegue ser convencida um palmo à frente do nariz daquilo que ela vive. Quer dizer, eu já sabia e já tinha a visão, né, da plantação errada, mas eu não digo a ele porque ele também não acredita, porque nem você dizendo a pessoa não... Quer dizer, se a pessoa vivesse no caminho de Deus, quando ela visse ou quando ela ouvisse, ela ia ser convencida. É mesmo. Não existe coincidência. Quer dizer que eu já vivi isso e estou revivendo esse problema agora de forma diferente. Toda mulher que eu arrumo, ela não gosta da minha filha, ela implica com a minha filha, ela quer medir forças, ela se compara, ela quer tá sempre em primeiro plano e quer que eu despreze a minha filha. Por que isso? Porque não existe arrependimento, existe uma plantação errada onde a pessoa não quer se arrepender do ato que ela praticou. E por isso ela está vivendo e não está entendendo. Então o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai dizer, eu não quero mais ninguém não, eu me conformo assim. Então a filha já ouviu isso e disse, meu pai não quer mais ninguém não, mãe. Meu pai, ele não quer não. Meu pai me ama, toda mulher que ele arruma, ele implica comigo, porque não busca Deus da forma certa. Então ele não é convencido nem com aquilo que está vendo. Porque na visão dele, na hora que ele está praticando mal, ele era a vítima. Ele vive o ressentimento. Uma maldição é geracional, um mal de geração. A pessoa revive o próprio ressentimento. O ressentimento corrói dentro deles. Quer dizer, ele veio de uma disfunção familiar, vive se corroendo com aquele sentimento ruim. Quando ele vê uma casa com uma união familiar, ele está se vendo que ele não teve isso, ele não foi amado. Então ele está com ciúme, que era o que eu percebia na época, né? O ciúme, quer dizer, o homem tá o tempo todo criticando porque eu dou as coisas do meu filho, porque eu levo pra escola, levo pra jogo de bola, ele tá dizendo que eu faço tudo pelo meu filho. Então, aquele ressentimento, ele tem o ressentimento com a visão ele tem o ressentimento. Então, por ele se ver, ele cria uma empatia, uma falta de empatia com aquela pessoa, ele tem ciúme, ele tem inveja, porque na época eu reconheci. O meu marido, na época, eu dizia, meu marido tem inveja do meu filho, porque ele tem raiva. Como eu trato o meu filho? Ele tem raiva. Ele diz que eu bajulo, que eu faço tudo, porque ele não se reconhece. Então, ele cria aquela empatia pelo filho, porque o ressentimento está dentro dele. Quer dizer, não busca Deus para que Deus limpe, porque Deus diz, eu esquadrinho o coração. Quer dizer, quando a pessoa não quer que Deus esquadrinhe, ele vai apenas se corroer ali. Ele vai demonstrar no olhar, na fala, ele está implicando o tempo todo com aquela pessoa, desfazendo da pessoa. Então ele vai causar o quê? A desunião que ele viveu lá no passado, ele vai causar na outra casa. Ele vai causar. Ele vai estar sempre do contra. Ele vai estar sempre se comparando. Ele vai estar sempre puxando a sardinha apenas para ele. Então quando você vê uma casa com uma desunião familiar, uma disfunção, o homem não gosta o seu filho não gosta do seu marido, peça a Deus para ele desquadrinhar o seu coração para ver se você gosta dos filhos do seu marido. Então nem você gosta dos filhos do marido, nem os seus filhos não gostam do seu marido, e tá todo mundo ali vivendo como sepulcro caiado, uma convivência de aparência,
O homem só implicando e desfazendo da visão dele, porque ele não sabe o que ele está vendo. Ele não está se agradando da visão dele, porque ele não reconhece aquele sentimento. Então, se ele não reconhece, ele se reconhece com a prática do que ele está vendo. Então, ele vai causar desunião. Ele vai fazer tudo para mostrar os defeitos do seu filho. Ele vai fazer tudo para mostrar que é você que está errado, que você valoriza os seus filhos, que você é uma mãe boba, que você investe demais errado, que seu filho, tá entendendo? A desunião vai estar ali. Então, quando o homem pega uma mulher que ela já foi traída na vida e carrega essa disfunção familiar, é ela que vai chamar o homem na chincha, que vai dizer que o homem está querendo fazer pelos filhos aquilo que ele não faz nem por ela. Ela vai estar o tempo todo querendo dominar o dinheiro daquele homem. Ela não quer que o homem supra aqueles filhos, dê presente nenhum. Entendeu? Aquela desunião vai estar ali. Então ela está plantando, ou ele está plantando o problema que já foi de geração. Veio de uma família disfuncional, vai viver a disfunção e depois não vai entender nada. Não vai entender nada. Porque na maioria das vezes esses filhos, eles querem sair logo pro mundo. Por que que eles querem sair? Arrumar um relacionamento para ser feliz. Porque ele não se sente bem na própria casa. Porque ele não se sente amado. Porque ele se sente ali como uma pessoa fora da família. Porque o marido não gosta, às vezes é até o próprio pai. Até o próprio pai acontece isso. Porque houve uma plantação errada. Então, se a pessoa é apenas um religioso, ele ora, mas ele está o tempo todo contra o filho, desfazendo do filho. E o filho está percebendo, nem parece meu pai, parece um inimigo meu. Porque tudo que a minha mãe faz por mim, o meu pai está desfazendo. Por que está desfazendo? Porque houve essa plantação lá atrás. Entende? É uma pessoa que veio de uma disfunção. Então, quando ele está se deparando com uma realidade diferente, ele está se vendo. Ele está se comparando, ele está achando que aquilo não é necessário, que a mãe, em vez de investir na casa, está comprando tudo para esse menino, está botando o menino a perder. E aí é replicado esse problema que é de geração. Por isso eu estou explicando para você esse fato que houve entre eu e a minha filha. Porque ela que é uma criança, até ela, jamais ela vai entender. Eu estou dando uma base para ela saber o que ela tem que fazer. Eu estava ensinando a ela uma base de verdade. Você tem que tratar bem a namorada que seu pai arrumar. Você não pode ter ciúme. Você não pode se comparar. Lendo a Bíblia, explicando para ela o que significava a leitura que eu estava explicando para ela. Então ela veio justificar que o pai não queria mais ninguém. Eu digo, mas se você implicar, Júlia, você está pecando. E ela ficou, e aí, eu tô pecando? Por que eu tô pecando? Eu digo, porque... Mas é a mulher que não gosta de mim. Eu digo, você tem que gostar das pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. Você tem que tratar bem as pessoas. Seu pai precisa um dia arrumar uma pessoa. E você não pode ser a pedra de tropeço na vida do seu pai. E você se achar a importante, a melhor, porque o meu pai me ama. Porque o meu pai é por mim. Porque as mulheres que meu pai arruma não gostam de mim. Porque aí como é que essa pessoa um dia vai saber da realidade? Se a mãe incentivar. Então como é que a maioria das mães age? A mãe age contra o filho, porque ela não sabe da semeadura, tem ciúme, vai dizer o seu pai deixa de dar as coisas a você para dar essa mulher que ele tá. Ele deixa de lhe agradar para agradar a mulher que ele tá. Então vai plantando a desunião, entendeu? Vai plantando a desunião, porque as pessoas não sabem como funciona a palavra. Então Deus explica, ela planta aí com a palavra. Então, com a palavra, ela não sabe sobre o sentimento. Então, quem é místico, quem é espírita, quem crê nas suas espiritualidades, ele já vive numa disfunção familiar, mas ele não sabe por quê. O porquê que ele vive essa desavença? Por que é que ele não tem um bom diálogo com os filhos? Por que é que ele vê as coisas de mau grado, com uma mal visão? Entende? Porque se ele veio de uma disfunção, ele se sente mal quando ele vê as coisas boas. Porque agora sim, quando ele se compara e vê de fora, a visão dele vem de fora para dentro, ele não participou disso, o sentimento dele vai aflorar.
Então ele vai estar sempre do contra. Então quem não entende da espiritualidade tem até a visão como eu tive. Quer dizer, na época eu pensava, o meu marido tem ciúme do meu filho. O meu marido, ele tem raiva porque eu faço as coisas para o meu filho, mas é meu filho. Mas ele está dizendo que eu estou fazendo errado. Por que ele está dizendo que eu estou fazendo errado? Porque para ele aquilo é errado. Ele não viveu as coisas boas, ele não sabe o que é a coisa boa, ele não tem amor no coração. Então ele vai estar desfazendo, ele vai estar murmurando, ele vai estar causando, ele vai estar defendendo a emoção dele. Porque ele não sabe, porque ele é do contra, porque aquele sentimento corrói ele daquela forma. Então ele está justificando por quê? Porque é o seu filho que não gosta de mim, porque ele não se sente... Ele causa desunião, ainda diz que o outro não gosta dele. Entende como é que funciona essa plantação? Porque são pessoas rasas no conhecimento espiritual. Então ela não vai sair nunca desse padrão. Ela não vai sair nunca. Se ela busca a Deus, ela não vai conseguir sair desse padrão. Então ele teve uma visão lá, que ele era a vítima e não o vilão. Cá também ele vai ter a visão que ele foi a vítima. Ele é a vítima. Como é que eu vou estar com uma mulher que não gosta da minha filha? Que ela quer que eu despreze a minha filha? Que quando eu tô com a minha filha, que eu já não moro, mas quando eu tô, não posso levar, que ela tá implicando. Então ele começa a ver aquela desunião, aquele desprazer, aquele descontentamento, ele desiste do relacionamento. Porque houve uma plantação errada na vida dele. E isso nunca vai ser arrancado se ele é só um religioso. Entende? Se a pessoa é só um religioso, ele nunca vai ser limpo. Ele nunca vai ser lavado, ele vai ver a desunião na casa dele. Ele vai ver os filhos desunidos. Ele vai ver o descontentamento da visão dele. Porque todo mundo tem a visão daquilo que ele viveu, daquilo que ele sentiu, daquilo que ele viu. Por isso que a ciência diz que você caminha. O caminho de uma pessoa, a infância da pessoa, ela caminha a vida toda por ela. E ela não vai ter a visão. Por que ela não é convencida pela visão? Porque ela está o tempo todo justificando o sentimento dela e cometendo as práticas e os erros e está o tempo todo se vitimizando. Porque ele não é convencido da palavra. Não é convencido da palavra porque a palavra vem pela emoção. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Então, se ele vive fora do caminho, a palavra não é frutífera para ele. Entendeu o que Jesus estava ensinando aqui? Se ele vive fora do caminho, ele vai viver a desunião. Uma mulher que ela foi amante, ela nunca vai sentir o prazer natural no sexo se ela não libera, se ela não confessa que pecou, se ela não quer ser liberta, ela vai viver uma trava na vida sexual. Entende como é que funciona a plantação? Ela vai viver a trava. Ela pode ter o fogo que for, a vontade que for. Quando ela casar, aquele fogo vai se apagar. As coisas vão mudar, porque a plantação foi errada. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa que usurpa as outras, que esconde o que tem para usar daquele que não tem, vem alguém e rouba. Porque ele não sabe como é a plantação. E na plantação, Deus vai alinhando todo mundo no seu caminho, no seu trajeto de vida que já passou, no seu abandono familiar. Quer dizer, eu crucifico meu pai, eu julgo meu pai, eu me vitimizo a vida toda, mas eu pratico tudo errado. E na minha prática eu justifico porque eu sou guiado pelo meu sentimento. E depois eu mesmo estou falando mal daquilo que eu pratiquei, só que eu não tenho a visão como eu pratiquei. Então, quantos homens você conhece que diz que é abandonado pelos filhos, mas quem abandonou foi ele? Ele que abandonou os filhos por outra mulher, agora está se sentindo abandonado, porque os filhos não dão valor? Quantas histórias você não conhece assim? Quantas histórias as pessoas fez totalmente a plantação errada, mas ela não quer confessar que plantou errado? Não quer confessar, mas está vivendo. Não consegue ser feliz. O sentimento não consegue fluir, ele não consegue conviver bem, ele só consegue falar mal, porque o sentimento que ele carrega é mal. Entende? Ele não quer ser convencido, ele não quer abrir a boca, ele não quer se arrepender, mas vai viver mal. Vai viver murmurando, vai viver se vitimizando, vai viver nos médicos, porque é cabeça de serviço, tem a mente cauterizada por Satanás. É isso que a Bíblia diz.
Então Deus diz, a palavra não tem fruto, mesmo que Deus fale, o diabo ele vai comer a palavra, ele vai engolir a palavra daquela pessoa e ela não vai ser saciada com a palavra. Depois ela vai se desviar porque ela não vai, se não teve, a semente foi jogada numa terra seca, na terra seca sem sentimentos bons, ele volta para o mesmo caminho, porque ele não se alimenta da palavra. É o que Jesus estava ensinando aqui. Então, se eu não me alimento da palavra, eu volto para o caminho errado. Porque a palavra, ela é para ser vivida. A palavra, ela é para ser praticada. Então, o religioso, ele acredita que vai para o céu porque vai para a igreja uma vez por semana, porque dá um dízimo, porque faz uma caridade e vivendo uma corrupção no coração, um sentimento amargo, causando divisão e facção na vida das pessoas e elas não sabem como funciona a palavra. Por isso que ela não quer a Bíblia, ela quer falar de Deus, mas ela não quer saber de Deus. Ela não quer crer nem naquilo que ela está vivendo. Por isso eu estou lhe contando esse fato para que você entenda. Para minha filha não tem lógica nenhuma, mas eu que vivenciei tudo. Quando Deus começou a revelar aos meus olhos, eu entendi tudo. Que ele estava namorando, mas não ia firmar, não ia ficar, porque a lei do retorno existe. E se a lei do retorno existe, eu tenho que entender aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo. Então a religião não faz isso com ninguém. A religião não convence, a religião não salva, placa de igreja não salva. É você que tem que questionar os seus sentimentos. Por isso Deus diz, eu sou o que esquadrinho o coração. Eu que trago para a luz aquilo que está nas trevas. Eu que desmiuço tudo para que você tenha a visão daquilo que você está vivendo e a pessoa ignora aquilo que está vivendo. Entende como é que funciona? A ignorância, como funciona a palavra? Então ele vai se alimentar apenas do vitimismo, da murmuração, da vitimização e nada vai ser mudado na vida dele. Então aquilo que ele praticou, aquilo que ele viveu lá no passado, ele vai viver no futuro porque ele não é convencido nem daquilo que ele fez como errado. Ele está justificando. Ele justifica os seus próprios erros. Mas ele nem quer sair do erro, nem quer mudar, nem quer se arrepender, não crê no perdão, não crê na palavra. Melhorou um pouquinho, essas pessoas parecem um pavão. Parece um pavão. Elas se acham. Porque ganhou um dinheirinho, entendeu? Mas aí ganha o dinheiro, mas não vai ter a prosperidade. A desunião está ali. A murmuração vai estar ali. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Elas gastam o dinheiro de forma errada. Elas não conseguem usufruir no próprio trabalho, porque são pessoas vazias, carentes, ausentes de conhecimento, porque ela não se alimenta da palavra. Então, quando você vê alguém dizendo que pregando prosperidade sem saber como funciona a prosperidade de verdade, a verdadeira espiritualidade de Deus, as pessoas gostam porque elas não gostam de se ver. Então você acha que alguma profecia vai servir para a vida dessas pessoas? Alguma religião vai servir para uma pessoa que não quer saber do que está certo e do que está errado? Ela quer ver o erro como coisa boa? Não quer mudança? Não quer ser remida? Não quer se arrepender? Elas não creem em nada. São pessoas mortas espirituais. Então eu, como mãe, eu tenho o dever de ensinar a minha filha como é que funciona a palavra, como é que funcionam as emoções, como é que ela tem que se comportar, como é que ela tem que ver as situações, que ela tem que pensar no próximo, que ela não pode ser, como é que ela não pode ser. Por quê? Eu estou ensinando. Se ela não quiser aprender, ela vai aprender na prática. E na prática, Deus vai explicar. No caminho que ela viver, ela vai voltar para o caminho certo, porque ela vai ver que vai quebrar a cara. Porque ela teve uma mãe que ensinou. Mas se a mãe ensinou errado, os filhos vão viver errado e para eles está natural. É natural isso aí. Eu vivo por mim, ninguém pensou em mim. É assim que os religiosos pensam. Entende? Então quando você vê que um homem, ele entrou numa mulher que ela já se prostituiu, que ela já mentiu, que ela omitiu, que ela vive por interesse próprio, ela acha ruim quando o homem vai conviver com os filhos, ela acha ruim se o homem for dar um presente aos filhos, tudo ela acha ruim. Então tudo que ela pratica
e acha de ruim, é porque ela não teve lá no passado. A pessoa não teve. Ela vai ver que os filhos dela também, se for esses casos que eu tô contando pra vocês, isso é um caso de família disfuncional, né? Que meus conteúdos é muito vida real do que eu vivi. Eu não prego religião aqui pra você. Eu prego espiritualidade da base do que Deus ensina pra você, porque eu vivi foi na prática. Enquanto eu não tive visão do espiritual, eu tive visão do espiritismo, da macumbaria, da feitiçaria. Mas do espiritual de verdade, quando Deus me revelou como funcionam as emoções e a palavra, eu entendi tudo que eu vivi. Deus diz, vai ser fácil para você agora. Agora tudo vai ser fácil, porque agora veio tudo para a luz para você. E você vai entender por que é que fulaninho vive sofrendo, por que é que não se alinha no amor, por que é que vive ganhando e perdendo, por que é que vive murmurando, por que é que vive achando que a Bíblia não é nada. Por que acha que a Bíblia não é nada? Porque não precisa da Bíblia. Porque quer viver por ele. Porque ele sabe que pratica tudo errado. E ele não sabe fazer o certo. O religioso, ele não sabe fazer o certo. Ele criou o seu certo. Então ele não crê em vida eterna. Ele não tem medo do inferno. Ele não acredita em nada disso. Porque o homem natural, ele acredita no que vê. Só que ele não se vê. Entende? Então ele só justifica. Ele dá razão aos próprios sentimentos dele. E ele está plantando. E como vai vir a colheita, ele não sabe. Então, tudo que ele pratica como bom, a língua dobre, a falsidade e o engano, ele vai plantar, ele vai colher e vai se vitimizar. Ele vai viver se vitimizando. Então, ele vai mudando por fora. Por isso o pai dela disse, eu não quero mais ninguém. Porque já quebrou a cara tanto, fez as pessoas quebrar a cara, né? Primeira mulher traiu, segunda traiu, foi traído, entendeu? Vive perdendo, vive adoecendo, vive tudo, mas não quer mudar. Não sabe nem o que é o perdão. Quando você fala para a pessoa que ela precisa perdoar, não consigo. Então, o perdão é uma decisão e um caminho. Ninguém perdoa do nada. Então, se a pessoa não consegue perdoar, ela vai ter que falar. Ela vai ter que pedir perdão. Mãe, me perdoe do que eu estou sentindo, porque eu não consigo deixar de sentir. Tem filho que não aguenta nem olhar para a cara da mãe. Ele não aguenta olhar para a cara da mãe. Não aguenta se aproximar da mãe. Não sente que tem mãe ou pai. E ele sabe de tudo isso, ele foge do próprio sentimento. Quer dizer, ele não crê. Não tem bom diálogo, não crê, finge que crê em Deus. E aí ele vai só reviver os problemas. Os problemas é replicado. E depois ele vai agora o quê? Falar mal. Falar mal porque ele não sabe ensinar. Entende como é que funciona? Então, se você não sabe ensinar, vai reviver. Quer dizer que eu vou apoiar minha filha não gostar da namorada que o pai arrumar? Eu não posso fazer isso. Porque hoje eu sei como é as leis. Então, ela, por ser criança, ela acha o meu pai me ama. O meu pai prefere a mulher. Então, quando eu expliquei para ela, ela ficou impactada com a notícia. Mas, mãe, eu não era nem nascida assim, minha filha, não importa. O problema é o seu pai, não é você. É você que agora tem que saber agir. Trate as pessoas bem, trate como você queria ser tratada, respeite, goste das pessoas e não use isso ao seu benefício. Não ache que isso é bom. Querer ser melhor do que as pessoas, querer rebaixar as pessoas, querer se sentir mais importante do que as pessoas, porque tudo que você plantar, certamente colherá. Então, por que as pessoas estão colhendo e não estão sabendo? Porque são mortas. É isso que a Bíblia ensina, isso é a primeira morte. Então, tudo aquilo que eu influenciar os meus filhos fazer, ele nunca vai ser avivado. Porque para ele, né, se eu incentivo a minha filha a continuar com esse comportamento, que eu já imaginava que teria esse comportamento, tem o comportamento. Quer dizer, eu vou incentivar, eu vou alimentar. Uma maldade dessa, uma coisa dessa, para ela é tudo de bom. Tudo de bom. Se sente amada pelo pai, protegida pelo pai, mas não sabe. Não está sabendo. Então, ou eu mostro uma realidade para ela ir crescendo e vendo e sabendo se portar, que essa não é a melhor maneira, né? Ou as histórias vão ser revividas.
Aquilo que você pratica como bom, quando você está vivendo da forma ruim, quando a folha vira, a pessoa fica sem entender. Por que eu estou vivendo isso? Porque ela não sabe. Porque não foi ensinada. Entende? E a religião não ensina isso para você. Não sei se você entende sobre isso. Então, acho que deu para você pegar uma base do verdadeiro espiritual. Porque é que Jesus ensinou que as parábolas, elas são reveladas para aqueles que andam no caminho. Para aqueles que andam no caminho. Mas se você viveu fora do caminho, mesmo Deus falando, a palavra não vai ser frutífera. Porque a palavra, ela se torna seca. É um terreno seco, infértil. Porque a pessoa é toda contaminada. Entendeu? Uma pessoa que ela é contaminada, é ciumenta, é brava, é uma pessoa que vive por interesse próprio, que vive se comparando. Ela nunca vai ser alimentada da palavra. Ela se sente incomodada com a palavra. Jesus ensina isso. Então ela não tem alegria com a palavra, ela não tem prazer com a palavra, ela tem prazer com o mundo, com a falsidade e com o engano. E é por isso que ela prefere ser um religioso. Porque ela não se alimenta da palavra, ela se alimenta da palavra da forma errada. Então essas pessoas, elas causam divisão e facção no mundo. Ela alimenta o sentimento ruim e elas não vão ser avivadas. Então a palavra é para aqueles que creem, para aqueles que vivem se alimentando da palavra. Então o que adianta eu ouvir a palavra e gostar de fofoca? Ah, mas eu rezo. Reza, mas se alimenta de mal notícia. Tá o tempo todo se alimentando de mal notícia ou falando mal da vida dos outros e acha que vai ser avivado da palavra, já vive uma vida insatisfeita. Já se sente sugada, se sente usada e não sabe o que vive, porque também não sabe o que sente e vive fugindo dos sentimentos. Entende como é que funciona? O que Jesus estava ensinando com essa palavra da semeadura? A palavra é para quem vive a palavra. É para aqueles que vivem, se alimentam, quer ouvir uma pregação, quer ouvir um louvor, quer viver do seu trabalho, quer viver de honestidade e não usar a palavra de falsidade, a palavra de engano. Então já vive no engano. Essas pessoas, elas já vivem no engano. Por mais que aceite Jesus, vai aceitar Jesus, mas não vai aceitar novas escolhas. Porque não crê na palavra. É isso que Jesus ensinava. Então peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Não sei se você conhece pessoas assim, que faz tudo errado, planta errado, mas está o tempo todo se vendo a vítima do mundo. Elas são a vítima do mundo. Então falou mal do pai, fala mal da mulher, vai falar mal dos filhos, fala mal das pessoas, mas elas não têm visão do próprio comportamento. Eles não acreditam no perdão. Essas pessoas não sabem o que é perdão. Então ela diz que quem perdoa é Deus. E fala em Deus. Então ela não sabe como funciona o espiritual. Entende? Por isso não são avivadas. Porque não crê na palavra. Se alimenta da palavra de forma errada. Então a palavra não tem sentido para elas. E por isso ela se torna mística. Uma pessoa que acredita que o misticismo é Deus. Então ela vai buscar em fontes erradas e não é avivada com a palavra. Alimenta o sentimento ruim. E por isso tem o medo como natural. Não é avivada. Ou é brava, ou é medrosa. O cenário tá ali naquela pessoa. Ela tem o descontrole sentimental. Ou para mais ou para menos. Ela não tem controle nenhum de nada do que ela vive. Vive a Deus dará. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.